do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmão Sol com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã. Hoje renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar. Minha irmã, planta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Podemos sentar para junto recitarmos o Salmo 8. Aí a gente pode intercalar entre o solista e toda a assembleia. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória, com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado todos pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Todos, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem. Todos, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe puseste. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares,
todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não serão perdoados. Quanto vós, conduzis diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com que vos defenderei, ou com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Vamos de pé então fazer o cântico evangélico. E nesse cântico a gente sempre inicia ele com o sinal da cruz. Então, quando a gente estiver cantando bendito, a gente traça o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle, enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho
da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Vamos então, nesse momento, apresentar nossas preces ao Pai, nossos agradecimentos, nossos pedidos. Recolhamos essas e as intenções no nosso coração, pedidos, louvores e agradecimentos, rezando juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós vos pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Muito bem. Bom que já deu tempo de todo mundo chegar, né? Estamos tendo então a caminhada da paz, né? E pedimos por essa caminhada também, que o Senhor ilumine, o Senhor dê paz, que a gente faça esse caminho da paz dentro do nosso coração também, né? Para que o nosso coração, porque a paz começa dentro da gente, é um dom de Deus, né? É um dom que a gente pede um presente, né? A vitória de Jesus sobre a morte é um dom do Cristo crucificado para a humanidade, mas a gente precisa acolher. E a partir do momento que brota a paz do meu coração, ela se estende aos meus, né, meus familiares, amigos, vizinhos, no meu bairro, e assim ela vai sendo irradiada do meu interior ao meu exterior. Não adianta nada paz exterior se no interior está uma revolução aqui dentro, né? Precisa essa paz nascer também de dentro. Acolhê-la como um dom do Cristo crucificado, né? Como a gente faz na missa, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, na última invocação, dai-nos a paz, né? É um dom do Cordeiro de Deus imolado, né, por nós. Muito bem, nós continuamos no número 340. A gente está falando das criaturas, né, da parte da criação, que Deus criou o céu e a terra, né? A gente está vendo toda a parte do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Já vimos essa parte, né? Falamos do Pai, que é todo-poderoso, né? O poder que Deus tem. Criador do céu e da terra. Então, nós estamos nessa parte do credo, onde a gente fala que Deus criou o céu e a terra. Então, a gente está falando da criação. Deus criou os anjos? Criou, né? Criou o ser humano, os vegetais, os animais. E aqui o catecismo fala o seguinte, que há uma interdependência das criaturas. E essa interdependência, ela é querida por Deus. Deus quer que umas criaturas dependam das outras criaturas. Tem criaturas mais simples, né? Menos complexas. Por exemplo, o ar que a gente respira é uma criatura de Deus, é algo que Deus criou, né? A atmosfera, os gases, né? Tudo que existe, todo o ar que a gente respira, a atmosfera, é uma criação de Deus. É mais simples que a gente? Muito mais. Só que se faltar
o ar mais de 5 minutos, né? Eu acho que aí tem gente talvez aguente um pouquinho mais, mas se faltar 10 minutos o oxigênio, a gente morre. A gente que é tão inteligente, um ser tão complexo, tão, né, cheio de si, né? Nossa, o ser humano, é porque afinal de contas nós somos a obra-prima de Deus. E no entanto, essa obra-prima, Deus quis que dependesse de uma obra simples, que é, por exemplo, o oxigênio. Outra obra simples de Deus, mas tão importante, a água, né? Todo mundo sabe a fórmula, né? Qual que é a fórmula da água? H2O, né? Nem do oxigênio a gente sabe, mas da água a gente sabe. H2O. Pois é, 2 moléculas de hidrogênio e uma moléculazinha de oxigênio. Pronto, temos a água aí. Muito simples. Vai falar as composições químicas que existem no ser humano. Ixi, não vai acabar hoje. São milhares, né, de composições, porque a gente é feito de várias moléculas diferentes, né, e cada uma se juntando. Agora, no entanto, se a gente ficar aí alguns dias sem beber água, já era, né? A gente morre, assim, de forma natural. Deus pode conceder uma graça, né, extraordinária, como concedeu a alguns santos, de viver muito tempo sem água e sem comida, né? Até anos, né, Deus concedeu. Vamos chegar, Claudete. Paz, isso aí, a gente estava rezando pela paz e a Claudete veio trazendo a paz. Muito bem. Então, Deus pode conceder a graça a um santo de viver anos sem comer, como a gente tem na história lá dos santos. Temos santos que tiveram essa graça extraordinária. Mas o ordinário, a gente sabe, se ficar aí algum tempo sem comer, a gente também vai morrendo. Então, olha como é que Deus fez as coisas. Fez os animais tão complexos, obra-prima, mas dependendo de outros seres mais simples que Deus criou. Nós dependemos, gente, do ar que a gente respira. A gente depende desse ar para viver. E aí que a gente está falando. Se a gente polui muito ar, a gente está se autodestruindo. Se a gente polui muita água, vai beber o que depois? Né? A gente está se autodestruindo. Por isso que o Papa Francisco, né, lançou aquele documento Laudato Si para falar disso. Ele está vendo que o homem não percebeu ainda esse número aqui do catecismo, que há uma interdependência das criaturas. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal, o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Né? Nós não bastamos a nós mesmos, quer dizer, nós precisamos e dependemos das outras criaturas. A Bené depende do sol, quando ela sai de manhãzinha cedo, tem um solzinho tão bom, né, Bené? Já pensou se tudo fosse só à noite? Cadê a vitamina para, né? A vitamina D, né? Para renovar a pele, o nosso organismo, né? A gente depende do sol. Então, elas só existem, as criaturas existem na dependência umas das outras, para se completarem mutuamente no serviço uma das outras. Então, o sol serve ao homem, e o homem, ao mesmo tempo, ele tem que ter o cuidado dos seres, das criaturas, porque uma criatura depende da outra. E ela só existe porque uma depende da outra, porque se elas não dependessem, elas não teriam razão de existir. Então, o ar que a gente respira só existe porque os animais precisam do ar, o homem precisa do ar, que é um animal também racional, né? As criaturas precisam do ar,
Por isso que ele existe. Se ninguém precisasse de ar, Deus criasse as criaturas sem precisar do ar para respirar, ele existiria? Não. Segundo o catecismo está falando mesmo aqui, ele não teria razão de existir. Ele existe porque algumas criaturas dependem das outras. Por isso que ele existe. A água existiria se, não, né, se o homem não precisar tomar banho, nem beber a água. Ela não existiria água, não precisava de água. Eu não preciso tomar banho, não preciso beber água. Né? A gente nem consegue cogitar a possibilidade de um mundo sem água, né? Porque a gente, ficar sem água, porque a gente depende da água. E por isso que ela existe, para servir. Nós, os seres, as criaturas, servem umas às outras. A água serve o homem também é convidado a cuidar da água, porque senão ela não vai conseguir mais. Olha, eu estou querendo servir vocês, mas vocês estão me sujando tanto que eu não vou conseguir mais ser pura para vocês beberem, para vocês tomarem banho. Olha o pardalzinho. Foi embora. Cadê Davi? Davi que gosta desses. Bom, além desse serviço que umas criaturas prestam às outras, existe uma beleza que é a beleza do universo. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações existentes entre si. Né? Por que existe beleza no universo? Porque existe uma coisa chamada diversidade. Se fosse tudo igual, eu não ia falar que, nossa, que coisa bonita essa aqui, porque é tudo igual a outra. Né? Era a irmã que chegou falando da beleza do universo. Irmã Lúcia adentrou na nossa sala. Né? Oi? Claro que é. Todos nós fazemos parte dessa beleza do universo. E justamente porque nós somos diferentes, é que nós somos. Já pensou todo mundo com a mesma cara do Genival? Aí eu não ia falar, nossa, que pessoa bonita, que pessoa feia, nossa, isso aqui é lindo. Na verdade, não tem o feio, não, tem o bonito e o mais bonito e o lindo e o extraordinário. Né? Genival já está naquele patamar mais elevado, né? De beleza. Mas por que existe a beleza? Porque existe a diversidade. Se fosse todo mundo igual, ninguém era bonito, todo mundo é igual. Não, mas ele não é bonito, ele é igual ao outro. Por que a pessoa é bonita? Nossa, é bonito. Porque aí a gente vai, porque existe justamente a diversidade dos seres. Se fosse tudo igual, todos os seres fossem iguais, né? Aí a gente olha a barata, né? É uma criatura. E olha um coelhinho, bonitinho lá. Mas por que ele é bonitinho? Porque existe a barata. Se fosse tudo fosse coelho, a gente não ia falar, ó a águia aí, ó. A beleza do universo adentrando. Ó, a chuva passou, já tem 3 horas. Tem gente que nem viu a chuva. Tudo bom, Águida? Então, por que vocês falam que o coelhinho é fofinho? E a barata não é fofinha? Né? Porque existe a diversidade. Né? Porque existe a diversidade. Né? A barata você mata? Para que serve a barata? Né? Ela com certeza tem uma função importante na natureza, né? Também aí, a barata por
por não ter um bom odor, aí quando a gente sente um cheiro agradável, a gente fala, nossa, que coisa... Então, por quê? Porque existe a beleza, porque existe a diversidade. Agora, tem beleza, por exemplo, um coelho e o urso panda, os dois são fofinhos, né? Ursinho panda. Só que é diferente, mas não é cheiroso. Eu não sei, que eu nunca cheirei um urso. E nem coelho, eu não... Você já abraçou um urso? É? Não. Só... Tô fraco mesmo. Fala um outro animal fofo. Um outro animal fofo. O gatinho. Da Juliana de Norwich. O gatinho da Juliana de Norwich. Um outro animal fofo que vocês falam. É? Um cachorrinho novinho, ele é fofinho, né? Mas é diferente do coelho, não é? E, no entanto, a gente fala, os dois são belos, os dois são fofos, os dois são, né? Macio. Mas são diferentes. Então, é essa diversidade que o catecismo está falando, que essa diversidade, a relação que existe entre os seres, que traz a beleza do universo. Se quiser apagar aqui, de repente fica melhor. Dá uma apagada só nessa aqui, Madá, por gentileza. Isso. Ficou melhor assim? Ou... Melhor? Para dormir, né? Ou... Bom. Não. Existe também não só uma relação de dependência e de beleza, né, por causa da diversidade, mas também existe uma coisa chamada hierarquia. A hierarquia das criaturas, que é expressa pela ordem dos 6 dias, né? Então, que 6 dias são esses aqui? Os 6 dias da criação que está lá em Gênesis. Primeiro dia, segundo dia. Então, essa hierarquia a gente vê expressa na Bíblia, quando Deus foi criando os seres menos perfeitos, primeiro, até chegar nos seres mais perfeitos. Por isso que no último dia Deus descansou, mas no 6º dia Deus criou quem? O homem e a mulher. Criou os animais também e, por fim, criou o homem e a mulher. Então, você é o ser mais perfeito da obra da criação. Não tem ser mais perfeito que você. Beleza? Você sabia disso, Bené? Que você é a mais perfeita da obra da criação? É. Pois agora sabe. Você é a mais perfeita da obra da criação. Hã? Todos, né? Todos os seres humanos e todas as pessoas. Saúde. Não, aqui é a Dona Fátima. Deus ama a todas as suas criaturas e cuida de cada uma, até dos passarinhos. No entanto, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos passarinhos. Um homem vale muito mais que uma ovelha. Mateus 12:12. Né? O homem e a mulher valem muito mais do que uma ovelha. Fala, Águida. Que uma ovelha. Por quê? Porque o homem e a mulher são obras-primas da criação. E a narrativa bíblica exprime essa realidade, distinguindo a criação do homem da criação das outras criaturas. É uma coisa separada, né? Quando chega na parte do homem,
Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Só ler essa passagem aqui. Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais na terra e tudo o que rasteja pela terra, né? Então é algo separado, né? Deus, por quê? O homem tem domínio sobre os animais que rastejam. Não precisa ter medo da cobra. Você consegue dominá-la, mas tem que saber. Não é chega lá e vai achar que tem que saber. 1:26, Gênesis 1:26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E um detalhe aqui: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os animais não são imagem e semelhança de Deus. Falta muita coisa. Por exemplo, a vontade, a inteligência, a liberdade. Eles vivem por instinto, né? Eles reagem por instinto. Você colocar o alimento e você, né? O animal vai correndo para o alimento. Você coloca no pote um alimento bem gostoso e você fica do outro lado. Para onde que o animal vai correr? Para o alimento. Ele só corre para você quando não tem mais comida. Acabou a comida. Bom, agora eu posso ir já pensando no próximo pratinho de ração que eu vou receber do meu dono. Aí sim, mas quando tem um alimento, quando tem alguma coisa que chama mais atenção, porque eles reagem por instinto. Eles não têm amor como o ser humano tem, porque só tem amor que é a imagem e semelhança de Deus. Os animais são criaturas. E o ser humano é uma criatura especial por ser imagem e semelhança de Deus. Então, existe uma solidariedade entre todas as criaturas, pelo fato de todas terem o mesmo Criador e todas serem ordenadas para a sua glória. Então, existe uma solidariedade. Nós somos solidários às tartarugas. Por quê? E as tartarugas aos chimpanzés. Por que existe essa solidariedade? Porque todos nós somos criaturas e tem o mesmo Criador, e todas são ordenadas para a sua glória. Todas as criaturas são ordenadas para a glória de Deus. O chimpanzé é para a glória de Deus, as tartarugas é para a glória de Deus e o ser humano é para a glória de Deus. Como, deixa eu ver, diz São Francisco de Assis, né? Canta: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. Chama o Sol de irmão, porque existe uma solidariedade. Todos são criados por Deus e todos tendem para a glória de Deus. É o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Vamos continuar juntos? Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos, com flores coloridas e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças e o servi com grande humildade. Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. São Francisco chama o sol de Senhor. E chama a terra de mãe.
Ah, então ele é panteísta? Porque as pessoas, o problema é a interpretação que a gente faz do texto. O São Francisco nunca foi panteísta, né? Longe disso. Mas ele tem um grande respeito pela criação, chama o sol de Senhor, mas Senhor minúsculo, né? Lógico que não é, ele não quer comparar o sol ao Senhor, com S maiúsculo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que é Senhor, né? O sol ele chama de Senhor. Por quê? Eu não chamo o Senhor de Senhor? Senhor Genival, então o Senhor é Senhor? É Deus? Não, mas não tem gente que chama Senhor Genival? Tem. E, no entanto, não confunde, né? Não confundamos. A Senhora Benedita. Não tem gente que fala Senhora Benedita? Ou não? Claro. O São Francisco, gente, tem um grande respeito pela natureza. Por isso ele chama o sol de Senhor, o Senhor Sol. E por isso ele chama a terra de mãe. Ele pisa onde? Na mãe dele, na mãe terra que sustenta os passos dele. Sem a terra e sem... Porque é o que a gente acabou de falar no catecismo. Nós dependemos do sol para viver. Nós dependemos da terra para viver. Por isso que ele tem um grande respeito pela terra, chama de mãe. Mas não é, ele não está substituindo ali a mãe dele, ou Nossa Senhora, pela terra. Né? É o que, infelizmente, algumas pessoas pegam os textos de São Francisco e fazem interpretações erradas, dizendo que, por exemplo, né, ele é panteísta, que a terra é nossa mãe como se fosse uma deusa. Ou pegam o sol e a lua como se fossem deuses, né? É diferente, o Cântico das Criaturas é diferente, por exemplo, de algumas culturas indígenas que cultuam ao Deus Sol, que tem o Sol como Deus. É totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui, São Francisco está mostrando um grande respeito, um grande carinho, um grande amor pela natureza. Por quê? Porque ele depende dela. O dia que o ser humano destruir a natureza, acabou. Já prepara o caixão. Não. Vocês estão entendendo? Por isso que é Irmã Lua, o irmão Senhor Sol, até a gente chama a gente de Senhor, porque não haveríamos de chamar o Sol de Senhor, sendo que nós dependemos da sua luz, do seu calor. Aqui é totalmente diferente. Ele está louvando e bendizendo o Senhor em maiúsculo, né? Que é diferente do Senhor em minúsculo, né? Com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão Sol, que clareia o dia e nos ilumina. Então ele está louvando ao Senhor Deus pelas criaturas. E entrando no que o catecismo chama de solidariedade. Nós temos que nos solidarizar com a obra da criação. Porque nós dependemos dela e ela depende da gente. Nós temos que servir a obra da criação enquanto a obra da criação nos serve. Porque se a gente não cuidar, acabou, né? Como diz quem? Padre Carlos? Eu entendi Cândido, mas é Carlos. Carlos. Eu não vou chegar lá, mas do jeito que está. Ai, ai. O sábado, que é o fim da obra dos 6 dias. O que aconteceu no 7º dia? Deus descansou. Que dia que é o 7º dia? É o sábado. Sábado. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que fizera. E que assim se completaram o céu e a terra.
E no sétimo dia Deus descansou e santificou e abençoou este dia. Gênesis 2. Pois é. E você limpa a casa que dia? E descansa que dia? Mas vamos terminar esse número, não tem descanso, né? A criação foi feita em vista do sábado. Uai, em vista do descanso, por isso que Deus criou, para ficar cansado, ele cansou para descansar. Vamos entender mais isso aí. Então, a criação foi feita em vista do sábado e, portanto, do culto e da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se anteponha à obra de Deus, ou seja, ao culto divino. Diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem das preocupações humanas. Então, por que a obra foi feita? Não para descansar no final, mas para glorificar e cultuar a Deus, prestando a Ele culto, né, e adoração. Então, a obra da criação foi feita em vista do culto e da adoração do seu Criador. E por isso que a gente destina um dia para descanso, né? Mas não para ficar sem fazer nada, para cultuar e glorificar a Deus e dar uma razão de ter criado todas. Por que todas as coisas existem? Porque todas elas glorificam a Deus. O chimpanzé, com a sua existência, ele glorifica a Deus. Os pardais, o coelho e até a barata, né? Ela glorifica a Deus. Do jeito dela, a gente não gosta dela, mas ela glorifica a Deus, do jeito dela. Né? Quem? Os escorpiões, a cobra, né? Serpente. Não, e o sapo? O sapo é mais tranquilo, Águeda? Lagarto. Tá vendo? Cada um tem uma simpatia ou antipatia. Ó, se alguém quiser, a irmã está doando lagartixas de estimação. São muito especiais. Elas têm dons especiais. Ela sobe na parede e não cai, você acredita? Se eu tentar subir na parede, eu caio. Agora a lagartixa, ela não cai. Essa lagartixa da irmã, ela é especial. Você já viu isso, Bené? Lagartixa? Você gosta? Aí, a irmã, já arrumei uma para a senhora doar. Bené, ela gosta de lagartixa, ver subir na parede. Porque a gente não consegue, né, Bené? A lagartixa consegue subir na parede, a gente não consegue. Segundo o seu Genival, víbora. As víboras que sobem nas paredes, a lagartixa não. Fica no teto também? Olha a Fernanda como é que tá. Quem que é transparente? É? A víbora, né? Vamos depois fazer um estudo aprofundado das espécies de lagartixas, víboras. Você tem também? Aí, irmã, tem outro que coleciona, seu Genival. Ele também coleciona lagartixa e víbora, por isso que ele sabe a diferença. Acabou o mosquito. Tá vendo como é que é bom que ela ajuda, nos serve? O sábado... Oi, fala, Elsa. O sábado... vamos falar mais sobre ele. O sábado está no coração da lei de Israel. É o ponto principal, vamos dizer. Não, Águeda, não é, esse horário está impróprio para falar essas coisas. É um ponto central da lei de Israel, está no sábado.
E aí o oitavo dia, o domingo, como é que fica essa questão, né, do domingo? Agora que a gente vai falar, no 349 o Catecismo fala do oitavo dia, que é o domingo. Né? Se a gente contar um dia, o oitavo dia vai dar no domingo, que corresponde ao primeiro. Né? Porque 1 mais 7, quanto que dá? 8. Né? Mas para nós católicos, um dia novo surgiu, que é o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia encerra a primeira criação. Quer dizer, a primeira criação, o ciclo, né, da primeira criação termina com o sétimo dia. Deus cria, depois descansa. E toda aquela obra é chamada a glorificar a Deus no sétimo dia. Ele encerra, ele termina, ele conclui a primeira criação. Agora, a obra da criação culmina, ela tem sua plenitude, sua realização completa na obra da redenção. Porque a criação ela passou por um processo de quê? De pecado, de sofrimento, de dor, né? Então foi preciso que houvesse uma renovação da obra da criação, uma redenção da obra da criação, porque ela estava num processo de crise, cada dia pior, né? Do pecado, sofrimento. E aí essa criação precisou ser redimida. Então a primeira criação encontrou seu sentido e cume, quer dizer, o topo dela, o ponto mais importante, na nova criação em quem? Em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira criação. Então, a gente tem o quê? Uma primeira criação, Deus criou todas as coisas, só que a gente foi percebendo que essa criação foi se degradando. Foi caindo no pecado, foi caindo no sofrimento, foi caindo em dor, muita doença e, consequência, tudo isso por causa do pecado. Então foi preciso acontecer o quê? Uma redenção, uma nova criação. E essa nova criação acontece em Cristo Jesus. Agora a criação chegou no topo, no cume, no máximo. Mas vamos continuar. Ah, não, aqui já é o resumindo. Por isso que nós celebramos, glorificamos, louvamos a Deus no domingo. Porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou e com ele, com a sua ressurreição, renovou toda a obra da criação. Porque a Páscoa não para na cruz. A Páscoa, essa passagem, ela passa pela cruz, pela morte, mas ela também passa pela ressurreição. Sem ressurreição não teria sentido. Então, quando a gente fala que nós fomos salvos pela cruz e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele renovou a obra da criação. Ele me renovou, Ele renovou a Fátima, o Genival, Ele nos redimiu e nos fez novas criaturas. Já não tem, deixa o homem velho para trás. O homem velho é da primeira criação, é do pecado. Vamos agora nos revestir do homem e da mulher nova, por causa da nova criação em Cristo Jesus. Mas sobre Elza e outras pessoas, sobre o sábado e domingo, a gente vai falar mais ainda quando a gente for estudar o terceiro mandamento. Que ali a gente vai falar mais especificamente, mais profundamente sobre a questão do sábado e domingo. Porque o terceiro mandamento que fala guardar domingos e festas de guarda, que a gente ali vai estudar mais profundamente o sentido disso. Aqui ele só deu uma pinceladinha, tá? Também já vimos um pouquinho. E quem quiser aprofundar já, além do catecismo, tem o documento do Papa São João Paulo II, chamado Dies Domini. Dies Domini. Muito
botando isso aqui, parece do Mickey, esse pontinho. Dies Domini, dia do Senhor, de São João Paulo II. Mas vamos ao resumo do catecismo. 5 voluntários para ler o catecismo da Igreja Católica. Esse só um parágrafo cada um. 50, 51, 5 pessoas. Dona Inês, a senhora que nunca leu, quer ter a bondade, a senhora é boa de leitura, quer ter a bondade de ler o número, por gentileza? Quem? Maria Urbana. Só catedral agora, vai ter outro resumindo depois. Aí, ó. Calma, vamos mais 2 voluntárias ou voluntário. Voluntárias. Mais uma. Isso. Chega só um pouquinho para cá. Isso. Começando aqui da Dona Maria. Aí você passa o microfone para as outras. Os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Os anjos percam Cristo, seu Senhor, servem-nos principalmente no cumprimento de sua missão, santifica para com os homens. A Igreja venera nos anjos que ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, sua interdependência e ordem. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O homem, e por meio dele a criação inteira, destina-se à glória de Deus. Respeitar as leis escritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. Muito bem, Davi também ajudou, hein? Ei, Davi. E agora, hein? Vamos abrir a cortina aqui, Davi. O homem. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele criou homem e mulher. Então, o homem ocupa um lugar único na criação, porque ele é a imagem de Deus. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Aqui está dando só os tópicos, né? O homem é a imagem de Deus, a primeira parte. Na sua própria natureza, o homem une o mundo espiritual e o mundo material, parte 2. Foi criado homem e mulher, parte 3. E Deus estabeleceu na sua amizade, parte 4. Então, ele colocou os tópicos aqui, que é o que a gente vai trabalhar hoje, né? Imagem de Deus, o mundo espiritual e o mundo material,
ou seja, o homem é corpo e alma, ou o mundo espiritual, alma, e o mundo material, corpo. É homem e mulher, e essa criação Deus estabeleceu na sua amizade. Tá? Então é isso que a gente, primeiro tópico, a gente vai trabalhar o homem à imagem de Deus. Só o homem é imagem de Deus. O homem, eu falo homem e mulher, tá? Sempre que falar homem, é homem e mulher. Porque aqui, esse homem que a gente está falando é de ser humano. Que a mulher é ser humano também, né? De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Por quê? Ele é a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Com este fim foi criado, e tal é a razão e fundamental da sua dignidade. A razão da dignidade do homem é porque o homem foi querido por Deus por si mesmo. O que significa isso? Que o homem, gente, o que é ser querido por si mesmo? Vocês já pararam para pensar? Quando Deus quis criar o homem, ele quis criar o ser humano à imagem e semelhança, ele quis criar o homem por ele mesmo, ou seja, todos os outros seres Deus criou pensando em outro ser. Então, por exemplo, ele criou, voltando à lagartixa, ele criou a lagartixa ou as víboras pensando, olha, eu criei os insetos, mas eles não podem dominar a terra, os insetos. Precisa de ter um animal para se alimentar dos insetos, para a gente entrar nesse ciclo que é a natureza de forma equilibrada, para a gente ter uma ordem. Então ele criou, todos os animais ele criou pensando em outro animal, ou pensando em outra coisa. Então, quando ele cria a água, por exemplo, ele criou a água pensando nessa água que vai alimentar depois os animais, as plantas e o próprio ser humano. Quer dizer, ele criou um animal pensando em uma criatura pensando em outra criatura. Tudo na natureza, Deus criou uma coisa pensando em outra. Então, tanto é que tem, a gente sabe, para a natureza equilibrar, tem animais que são importantes em determinado habitat, porque se a gente retirar eles do seu habitat, ali cria-se uma confusão, um ciclo desordenado, e aquelas espécies ali que são comidas pela outra espécie que a gente tirou, vão se proliferar de um tal jeito que vai acabar, devastar tudo, devastar a vegetação, cria uma confusão ambiental ali enorme. Por quê? Porque Deus criou uns animais, umas criaturas pensando em outras criaturas. Todos os animais são assim. A água, os vegetais, os animais irracionais, né, até o sol, as estrelas, tudo Deus pensou, Deus criou pensando em outra criatura. A única criatura que Deus pensou, sem precisar de pensar em outra, foi você, é o ser humano, somos nós. Deus, quando criou o ser humano, ele pensou no ser humano, ele não pensou em água, não pensou em vegetal, eu vou criar a água, não. Ele pensou no ser humano. É a única criatura que Deus pensou por si mesmo, que ele não pensou em outra criatura, eu vou criar por causa de outra criatura, não. Eu vou criar porque eu quero uma que seja a minha imagem. Então, no fundo, ele nos criou pensando nele, que nós que nós somos a imagem dele. Ele pensou em nós por nós mesmos, não por causa de outra criatura. Todas as outras criaturas ele criou pensando em outra. A gente não, ele criou pensando na gente mesmo. Ele criou o homem pensando no homem e a mulher pensando na mulher como imagem dele. Por isso é que nós somos as únicas criaturas que são imagem
de Deus. E Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, vai dizer o seguinte: qual foi a razão de terdes elevado o homem a tão alta dignidade? Foi certamente o incomparável amor com que vos contemplastes a vós mesmo na vossa criatura e vos apaixonastes por ela. Porque foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de apreciar o vosso bem eterno. Quer dizer, Deus criou o homem para se contemplar no homem. E ao contemplar a si mesmo no homem, se apaixonar. Por isso que Deus é apaixonado por nós. Porque ao criar o homem, Ele o criou à sua imagem. Então, no homem, Deus contempla a si mesmo e se apaixona. Olha que bonito, né? Quando Deus criou o genival, a sua imagem, Deus contemplou a si mesmo no genival e se apaixonou pelo genival. Porque Deus vê a sua imagem no genival. Ixi, muito mais. Né? Então Deus cria o ser humano à sua imagem, contempla a si mesmo, porque é a sua imagem que está no ser humano. Então contempla a si mesmo na criatura e se apaixona por ela. Porque foi por que Deus criou? Por amor. Por amor. Deixa eu só a Marli fazer. Pode fazer. Depois eu mando. Ih, quando tem um negocinho assim, complica. Ih, mas esse é mais light. Esse é o quiz. Testando seus conhecimentos. Testando seus conhecimentos. Pode testar? Sim ou não? Sei não. Sei não? Vamos ver. Isso é fácil demais, gente. Quem foi Santa Catarina de Sena? Ela nasceu em 25 de março de 1347 na cidade de Siena, né? Sena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada, não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina, vivia sempre doente. Mais? Continua? Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus a sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Também já fazia penitências rigorosas, mesmo que sua família se opusesse a isso. Obedecendo ao chamado de seu coração, ela seguia em frente. Um exemplo, tendo apenas 15 anos, a jovem Catarina decidiu ingressar na Ordem Terceira de São Domingos, ou dominicana. Também como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases.